Olá, boa tarde a todos. Com grande alegria que hoje, pela primeira vez, trazemos a atividade do eixo temático Biodiversidade, Plantas Medicinais e Inovação, do Programa Educacional, da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, no ano de 2024. Então, em nome da academia, eu dou as boas-vindas a todos que estão aqui assistindo e vão assistir à palestra, né? Então, a academia, ela possui, no total, 6 eixos temáticos, né? Incluindo o nosso biodiversidade, plantas medicinais e inovação. Então, além desse eixo, análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica toxicológica e clínica, tecnologia farmacêutica e cosmética. Então, essas atividades educacionais, elas acontecem todas as segundas-feiras, ao longo de todo o ano, com uma programação já previamente estabelecida, que pode ser encontrada nas redes sociais da academia. Essa atividade sempre acontece de 18 às 19h30 e esse programa educacional, ele é completamente gratuito, graças aos nossos mantenedores, que não podemos deixar de citar, a Sindusfarma, Eurofarma, Abafarma, Abifina, BD, FCE, Farma, Hipofarma, ICF, Sincasmep, Estevano Group e Wito Brasil. Então, eu sou Raquel Oliveira Castilho, acadêmica titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e coordenadora do trabalho do eixo temático Biodiversidade, Plantas Medicinais e Inovação. Eu serei a responsável, moderadora pela atividade de hoje, que tem o título Farmácia Viva e a Cadeia Produtiva de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que estará com a participação da farmacêutica Jaqueline Guimarães. A Jaqueline foi graduada pela UFMG, ela é especialista em fitoterapia, com ênfase em farmácias vivas, aromaterapia e homeopatia. É pós-graduada em cannabis medicinal e em farmácia clínica. É membro do grupo temático de fitoterapia do CRF de Minas Gerais. É membro da Rede Fito Cerrado, membro da diretoria da Associação Brasileira de Farmácias Vivas e atua na cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicas como consultora no desenvolvimento de projetos de implantação de farmácias vivas. Foi pioneira na farmácia viva de Betim e hoje ela é consultora na área de terapia canabinoide, orientando as vias de acesso e realizando acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes em tratamento. Então, nessa palestra, ela vai abordar a regulamentação das farmácias vivas, formas de financiamento, etapas da cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicas, executadas pelas farmácias vivas, e também ela vai trazer um panorama geral do número de farmácias vivas já implantadas e em implantação também no Brasil. Então, a atividade está prevista para acontecer em 1h30, no qual a distribuição de tempo será feita abertura agora, esses 10 minutos iniciais, 50 minutos para a apresentação da palestra da doutora Jaqueline e 30 minutos finais de perguntas e comentários. Então, solicitamos que todos os participantes desse webinar formulem aí suas perguntas e façam suas colocações no chat. As perguntas e as colocações serão recebidas e eu vou tentar organizá-las e encaixar o maior número possível dentro desse tempo estabelecido de 30 minutos. Então, novamente, eu dou as boas-vindas a todos e boas palestras aí para todos. Pessoal, boa noite. É uma honra estar aqui, agradeço muito o convite
da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Eu tenho enorme prazer em compartilhar essa minha experiência com as farmácias vivas, né? Que é de longa data já, há 25 anos eu executo esse trabalho. Mesmo antes eu já tinha um trabalho junto às plantas medicinais, na universidade, em ONGs, né, sempre colaborando para que o tratamento com as plantas medicinais ocorresse de uma forma segura, racional, buscando efetividade, melhoria na qualidade de vida dos pacientes. Então, vamos falar aqui sobre a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos, que são as atividades da farmácia viva, né? Essas aqui são fotos que eu mesmo tirei, né, do nosso trabalho em Betim, da farmácia viva de Betim. Então aqui você tem o cultivo, né, o início ali do processo de beneficiamento, onde faz a seleção da planta, secagem, e depois a produção do fitoterápico, né? Ali a gente está produzindo um creme de calêndula. Então vamos lá, espero colaborar aí para a divulgação desse conhecimento e mais ainda, né, trazer mais gente para trabalhar com a gente nas farmácias vivas, que se encantem então por esse trabalho. No serviço público, né, do SUS, o SUS propriamente dito, a gente tem vários modelos de se trabalhar com a fitoterapia, com as plantas medicinais. Uma modalidade que hoje acontece muito lá no Maranhão, é um trabalho realizado por uma farmacêutica lá no Maranhão, no estado do Maranhão. Temos os hortos terapêuticos, onde você tem uma forma bem simples de lidar com as plantas medicinais, que é o cultivo, e a partir desse cultivo se trabalha a educação em fitoterapia junto à comunidade, né, apresentando o conhecimento sobre as plantas, benefícios, riscos, a forma correta de usar. Né, às vezes a população utiliza plantas não recomendadas, por exemplo, para o uso interno, como é o caso da arnica, né? E está ali tomando um chá de arnica e a gente recomenda, né, o uso correto da espécie. E também até a dispensação da planta fresca para preparações caseiras. Segundo um levantamento do Observa Pix da Fiocruz, em 2021, eles fizeram um mapeamento da fitoterapia no SUS. E esse mapeamento trouxe para nós a informação de que existem 45 municípios no Brasil que adotaram esse modelo de trabalhar a fitoterapia no SUS. Então, é uma modalidade muito simples, desculpa. E muitas vezes, né, é uma forma de você conquistar a população e também os prescritores, né, começar nesse primeiro degrau do serviço, né, da forma mais simples, para envolvendo tanto prescritores quanto usuários do SUS nessa realidade da fitoterapia. Um outro modelo também existente já em 28 municípios do Brasil são as ervanárias, que consistem, além do cultivo ou do extrativismo, nesse caso aqui é extrativismo, que é esse trabalho onde foram feitas essas fotos, em São Bento do Sul. E eles fizeram um acordo, uma coisa muito linda, assim, com os proprietários, né, dos terrenos lá mais rurais, que eles teriam benefício se eles não desmatassem. E lá, essa espécie, que é a espinheira santa, ela cresce naturalmente. Então, nesse caso, é um extrativismo. Então, consiste na colheita, né, e no beneficiamento primário, ou seja, transformação da planta fresca em uma droga vegetal. E a partir disso, a dispensação da droga vegetal, que já é sim um fitoterápico. Né? O fitoterápico, porque ocorreram operações para que você chegasse até aquela forma farmacêutica que é um sachê de droga vegetal, que é utilizado para preparações extemporâneas, como infusões, decocções,
né? E a partir dessas, realização de compressas, de banhos, ou mesmo de tomar, né, ingerir o chá para tratar vários casos de doença. Então, é uma forma simples também, que ela vem logo em seguida ao ortoterapêutico, mas que é bastante eficiente, não deixa de ser eficiente. E requer menos tecnologia, tanto em relação a equipamentos, a espaço físico, né? É uma forma mais fácil do município começar a ofertar o serviço no SUS. Uma outra forma, gente, de serviço de fitoterapia que nós temos no SUS é a dispensação de fitoterápicos industrializados. Inclusive, a Rename contempla esses 12 fitoterápicos. E mais à frente a gente vai falar sobre isso, né? Que são, vocês podem olhar aqui, a maioria são espécies exóticas, ou seja, não são nativas do Brasil, infelizmente. Então, os municípios, né, utilizam esse recurso que vem para assistência farmacêutica para adquirir esses fitoterápicos industrializados. É também um serviço importante, né, porque vai possibilitar a população, né, se tratar com a fitoterapia. E aí a gente tem duas plantas brasileiras, espinheira santa, guaco, e eu acho que é só. Então, não sei, aroeira, talvez. Né? Doutora, a professora aí, a Raquel, depois pode esclarecer para a gente quais são as brasileiras. Então, segundo esse levantamento da Fiocruz, 24 municípios hoje trabalham com essa modalidade de prestação de serviço de fitoterapia no SUS. Então, eles adquirem esses produtos através de um processo de licitação e, mediante prescrição do profissional de saúde habilitado do SUS, eles vão dispensar esse medicamento gratuitamente. Então, aí tem dois exemplos, né, de um dos maiores laboratórios brasileiros de fitoterápicos, que é o Herbário, e, infelizmente, nós temos poucos laboratórios brasileiros em atividade, e esse é o maior deles. Um outro modelo seria a farmácia de manipulação de fitoterápicos. A farmácia de manipulação, ela não cultiva, ela não extrai né, a partir da planta, da droga vegetal, ela não faz aquele processo de extração para obtenção de tinturas e extratos. Ela adquire essas tinturas e extratos, ou seja, o IFAV, que é o insumo farmacêutico ativo vegetal, ela adquire da indústria de insumos. Então, ela adquire um extrato seco, uma tintura, um extrato glicólico, adquire as outras matérias-primas necessárias para a produção da formulação e manipula, desculpa, esse fitoterápico e dispensa aos pacientes do SUS mediante prescrição do profissional de saúde habilitado. É um trabalho também muito importante, né, que promove o acesso da população aos fitoterápicos com qualidade, segurança e eficácia, porque considera as boas práticas de manipulação, né, que a Anvisa coloca em suas resoluções, e então a gente vai conseguir produtos muito qualificados e atender uma demanda importante do SUS, ampliando as opções terapêuticas, né, do SUS, e com isso trazendo melhor resultado, mais efetividade nos tratamentos. Esse levantamento, né, que feito também lá pela Fiocruz, constatou que temos 20 municípios que fazem essa oferta de serviço de fitoterapia, onde tem a manipulação e a dispensação dos fitoterápicos, mas não tem as etapas anteriores, que é o cultivo, o processamento, né, o beneficiamento primário, ela não vai ter essas etapas. Isso também são fotos, né, que foram tiradas lá na Farmácia Viva de Betim, a não ser a produção de cápsulas, que essa é de outro serviço, que eu não me lembro aqui qual que é, mas a gente não trabalhava com cápsula lá. E agora sim, o nosso modelo tão querido, né? Não que os outros não sejam, mas esse é o maior deles.
Essa é a farmácia viva que foi instituída pelo Ministério da Saúde, ou seja, aquela que realiza todas as etapas da cadeia produtiva e é o foco hoje da nossa conversa, tá bom? Vai lá desde o cultivo, o beneficiamento, né, passando pela extração, depois a gente faz a manipulação dos fitoterápicos e a dispensação desses fitoterápicos. Pelo levantamento do Observa Pix, da Fiocruz, temos hoje 63 municípios com esse serviço ativo. Esse serviço é muito lindo dessas fotos aí, lá do Pernambuco, um trabalho maravilhoso, realizado há muito tempo, né? E já utilizando espécies muito tradicionais ali da região, inclusive formas farmacêuticas muito especiais, como o lambedor, por exemplo, né? Porque o Brasil é muito grande, né? E é como se tivéssemos vários países aqui dentro, porque são culturas diferentes, né? Até a língua, às vezes, é bastante diferente por conta do sotaque, por conta dos termos populares, né? E assim também as plantas medicinais de uso tradicional, né? São bastante diversas, né? Não se pode fazer, como foi feito, né? Um documento nacional considerando somente as plantas do Sudeste, de uso tradicional no Sudeste. Porque aí você exclui a tradicionalidade dos municípios do Sul, da região Centro-Oeste, lá do Norte, Nordeste, né? Então, tem que se considerar todo esse mundão de Brasil e todo o seu conhecimento tradicional, para que a gente realmente implante o serviço que represente, né, aquela população. Esse município aí chama Madre do Brejo de Deus, né? E é um trabalho bem bonito que é realizado lá. Aqui eles estão trabalhando, pessoal, nessa foto, onde eles estão com a planta processando ali no beneficiamento, chamada colônia. É uma espécie de uso tradicional com atividade calmante, relaxante, né? Estimula o sono. É bem bacana o trabalho. Então, esse levantamento da Fiocruz fez um mapa de serviços de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos no SUS. Qual que é o estágio de implantação? Isso foi feito em 2021. De lá para cá, muita coisa um pouco mudou, né? Porque já ocorreram, agora já está no terceiro edital, né? Mas já concluíram 2 editais de financiamento em 2022 e 2023, em que municípios foram contemplados e estão implantando esse serviço. Então, aqui, ó, município com o serviço ativo, 81, em são 72, e infelizmente fora de atividade, ou seja, aqueles que tinham um serviço implantado e que está no momento paralisado, nesse momento de 2021 estava paralisado, 27 municípios. E aí tem um fator que eu gostaria de chamar a atenção, né? É muito importante, né, para a continuidade desses serviços, a gente envolver o Conselho Municipal de Saúde e também a Câmara de Vereadores ou um determinado vereador para levar a proposta de uma política municipal de plantas medicinais e fitoterápicos. Porque quando você tem uma política no município, a mudança de gestão não vai trazer tantas interferências aí nesse serviço, né? Se você não tem isso, né, como uma política municipal, entra um gestor que não é simpático à causa, simplesmente paralisa o serviço, ou às vezes até finaliza o serviço. Então, para aqueles que hoje têm o serviço de fitoterapia, mas ainda não envolveram o conselho, ou não tem uma política municipal de plantas medicinais e fitoterápicos, já comecem a seguir esse caminho para essa construção, né? Agora, esse ano tem eleição para prefeito e, infelizmente, muitos serviços que estão né, funcionando correm esse risco de serem paralisados
porque esse recurso que vem do Ministério, ele é para implantação, e depois fica por conta do município a continuidade do serviço e todos os custos que ele tem, tá bom? Então, é muito importante, isso é uma segurança para a continuidade do serviço. Esse aqui é o meu querido professor Francisco José de Abreu Matos. Ele é que criou, né, esse modelo de serviço de fitoterapia no SUS, e ele viveu, né, de 1924 a 2008. Em 1983, ele idealizou esse modelo de serviço de fitoterapia chamado Farmácia Viva, lá no Ceará. Ele era um farmacologista, professor emérito da Universidade Federal do Ceará, né? E ele idealizou esse serviço baseado na influência da Organização Mundial de Saúde, que principalmente na Conferência de Alma-Ata, né, a partir dessa Conferência de Alma-Ata, em 1977, passou a recomendar aos Estados-membros que incluíssem, né, inserissem a medicina tradicional popular nos seus serviços públicos de saúde. Então, baseado nisso também, o professor Matos, como é carinhosamente chamado, ele idealizou esse serviço e dali para frente foi espalhando pelo Brasil afora. E não deixando aqui de lembrar, pessoal, que esse ano a gente comemora o centenário do professor Matos. Vai ter um evento muito importante lá no Ceará, que nós, da Associação Brasileira de Farmácias Vivas, estamos trazendo uma programação muito rica e vamos divulgar em breve. Contamos, né, com a presença daqueles que puderem, né, homenagear o professor Matos, né, com a sua presença lá no evento, que será, se não me engano, em novembro desse ano. E em breve a associação vai divulgar, né, programação e maiores detalhes. Vamos lá homenagear esse nosso mestre querido. Então, no Ceará, através do decreto estadual de 2009, eles criaram 3 modelos de farmácia viva, que correspondem aos serviços que eu falei anteriormente. Farmácia viva tipo 1 seria aquela do horto terapêutico, né, onde só tem o cultivo da planta medicinal com orientação de preparações caseiras e também a dispensação da planta fresca. Já a farmácia viva tipo 2 seria o horto, mas também o setor de beneficiamento. O setor de beneficiamento primário é onde a gente faz o beneficiamento, né, a secagem da planta medicinal. Pós-colheita, ela vai imediatamente para esse setor para que a gente coloque, né, para a secagem, e dessa forma a gente estabiliza mais a planta e ela vai ter maior durabilidade. Porém, o efeito é o mesmo em relação à planta fresca. A diferença vai estar na quantidade que a gente vai utilizar. E a farmácia viva tipo 3, que corresponde, então, à farmácia viva que eu falei por último agora, com todas as etapas da cadeia produtiva, né? Lá eles chamam a oficina farmacêutica, os laboratórios de manipulação, né? Esse modelo do Ceará chama oficina farmacêutica. Então, aí a gente está fazendo a cadeia produtiva do hibisco sabidarifa, né? Onde tem o cultivo, a colheita, o beneficiamento, a secagem, né? O preparo da droga vegetal, que pode ser dispensada na forma de sachê, ou você pode continuar fazendo a extração e a manipulação de fitoterápicos. A regulamentação das farmácias vivas pelo Ministério da Saúde, ela se deu em 2010, com a publicação da portaria 886, né? Já existiam vários serviços no Brasil. A Farmácia Viva de Betim, mesmo, ela iniciou suas atividades em 2004. E outras do Distrito Federal há muito mais tempo, né? Lá no Ceará, em 1983. Mas foi em 2010 que o Ministério da Saúde, então, publica a portaria
886, instituindo a farmácia viva, né, como serviço de fitoterapia do SUS. Então, no parágrafo 1º, o que ela fala? Que essa farmácia viva, instituída pela portaria 886, deverá realizar todas as etapas, desde o cultivo, coleta, processamento, o armazenamento de plantas medicinais, a manipulação e a dispensação. Então, essa portaria não considera que o ortoterapêutico é um serviço de farmácia viva, não considera que a ervanária é um tipo de farmácia viva, tá? Apesar de ser, né, também um serviço de fitoterapia muito importante, todos eles, mas para efeito de editais, não considera. E também no parágrafo 2º, uma coisa muito importante que gera muita dúvida, é proibida a comercialização de plantas medicinais e fitoterápicos elaborados, né, pela farmácia viva. Então, farmácia viva só existe no SUS. E quem é o dono da farmácia viva? É a Secretaria de Saúde. O gestor é quem é o responsável pela farmácia viva, o secretário de Saúde. É lógico que a gente vai ter um farmacêutico responsável técnico, uma gerência técnica que vai ter que ser um farmacêutico, né? Mas esse serviço pertence à Secretaria de Saúde. Então, não pode ter uma farmácia viva privada, não existe uma farmácia viva privada. Farmácia viva, ela não pode ter seus produtos comercializados, não pode gerar renda, não pode gerar lucro, né? É um serviço que é ofertado gratuitamente, né? Os seus produtos são ofertados gratuitamente para os usuários do SUS mediante prescrição de profissional habilitado e profissional de saúde do SUS. Então, eu não posso ter uma receita de uma clínica particular para os produtos da farmácia viva. Quem prescreve esses produtos são os profissionais do SUS, né, vinculados ali àquela Secretaria de Saúde. Pode ser uma secretaria de um município ou de um estado, né? A farmácia viva ela pode ser estadual, municipal ou do Distrito Federal. Essas 3 esferas. Em seguida, em 2013, foi publicada a RDC 18, que vai dispor sobre as boas práticas de processamento, armazenamento das plantas medicinais, a preparação e a dispensação de produtos magistrais e oficinais, de plantas medicinais e fitoterápicos em farmácias vivas no âmbito do SUS. Então, quem regulamenta as operações, né, as etapas que são realizadas pela farmácia viva é a RDC 18. Antes da RDC 18, nós utilizávamos a 67, que é uma RDC para farmácia de manipulação da rede privada. Então, era muito diferente. Por quê? Primeiro, né, nós não comercializamos nossos produtos. Segundo, a gente não trabalha com substâncias sintéticas da farmácia de manipulação, que exige, essas substâncias sintéticas exigem uma estrutura física diferente, exigem capelas para não haver contaminação cruzada, e aí vai, uma série de diferenças. Enquanto que a manipulação dos fitoterápicos é algo mais simples, que requer também as boas práticas, né, de manipulação, de processamento, mas com uma tecnologia menor, né, mais acessível. São matérias-primas mais simples, mas também bastante resolutivas, muito resolutivas. Inclusive até mais, muitas vezes, do que as substâncias sintéticas, devido à presença do fitocomplexo, né? Aquilo ali é uma coisa maravilhosa. São inúmeras substâncias agindo em prol de uma atividade farmacológica, de um efeito terapêutico. E com isso, você não precisa de doses altas, né, do princípio ativo e reduz reações adversas, efeitos colaterais. E usam vias, às vezes, né, farmacológicas que o próprio sintético não consegue fazer. Então, aquilo ali é um universo maravilhoso, o universo do fitocomplexo, que está presente na planta medicinal, né? Então, pessoal, essa aí é a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos, onde tem todas as etapas.
né? Eu começo ali no cultivo, mas antes do cultivo, tem uma etapa que eu vou falar daqui a pouco, mas no próximo slide. O cultivo, o beneficiamento, a preparação, que aí já consiste na extração e na manipulação do fitoterápico, a dispensação, também a gente tem aí ó, a educação, a capacitação tanto dos profissionais de saúde para prescrição, quanto da equipe, né, que compõe a farmácia viva, que trabalha ali, não só dentro da farmácia viva, mas lá também na área de cultivo. A gente tem que ter a capacitação ali daquele técnico agrícola, daquele jardineiro, né, que está trabalhando no cultivo. E a educação popular. É muito importante a gente fazer esse momento com a comunidade, né, para evitar o uso incorreto das plantas medicinais, riscos de reações adversas, interações medicamentosas. O que mais tem, pessoal, é a interação de planta medicinal com medicamento. Né? E hoje temos uma população multimedicada, polimedicada. E tem uma série de interações perigosas, que podem tanto trazer toxicidade, quanto trazer não efetividade, né? Como exemplo, vou citar aqui o hipérico perforato, que é uma planta muito utilizada para o tratamento da depressão leve a moderada. Ele pode interagir com anticoncepcionais e diminuir a efetividade do anticoncepcional. E isso é muito sério, né? A pessoa está ali confiando no anticoncepcional e de repente fica grávida. E assim tem outras interações, né? Tem plantas, inclusive, que a Anvisa já publicou alertas, né, em relação a ela, devido à quantidade de interações que essas plantas apresentam. Uma outra é o ginkgo biloba. O ginkgo biloba tem muita interação medicamentosa, e, se não me engano, é uma das que tem essa publicação de um alerta quanto aos riscos, tá? Então, muito cuidado. E para a gente garantir qualidade, segurança e eficácia, tem um coração na farmácia viva que é chamado controle de qualidade. O controle de qualidade, ele age sobre todas essas etapas, ele está presente em cada uma delas. Né? É importante você ter o controle de qualidade lá no seu cultivo, no momento da colheita, né? No solo, tem que fazer o controle de qualidade do solo, fazer uma análise do solo, uma análise da água. Você tem que fazer um controle de qualidade do seu ambiente, né? Eu vou falar adiante sobre isso, no beneficiamento, né? No armazenamento dessa droga vegetal, né? Eu estou armazenando corretamente, né? Não está tendo risco de contaminação por fungo, o teor de umidade está ok, né? E assim por diante, em todas as etapas eu vou ter o controle de qualidade, tá certo? Então vamos lá para o cultivo. Né? Aqui tem um cultivo lindo, né? Está sendo realizado na farmácia viva lá de Brumadinho, que tanto sofreu, né, com aquela tragédia que ocorreu, um desastre, mas que agora está se reerguendo, inclusive implantando uma farmácia viva. Aí, na foto do canto superior esquerdo, nós temos um cultivo de açafrão maravilhoso, que é a cúrcuma longa, né, uma planta com uma ação anti-inflamatória fantástica e antioxidante, né, e que é muito utilizada para dores osteoarticulares crônicas, como artrite, artrose, né, entre outras. E embaixo a gente tem o canteiro de calêndula, né, que é uma planta fantástica, com uma ação anti-inflamatória e cicatrizante tópica, muito interessante. E aqui o jardineiro ali, né, o cuidador, está fazendo o plantio, né, de uma muda de capim-cidreira. Então, o cultivo, gente, ele começa numa etapa anterior, que é a etapa da escolha das plantas que você vai padronizar na farmácia viva. Para você fazer a seleção dessas plantas, você tem que considerar 4 fatores. Primeiro, o uso tradicional. Né? Não adianta eu trazer uma planta que o pessoal não tem intimidade, né? Não se usa popularmente.
né? As avós não faziam chá daquela planta, né? Então, é muito importante você valorizar esse conhecimento popular, porque é através dele também que a ciência se desenvolveu, né? A gente tem vários exemplos aí de medicamentos hoje alopáticos, cujas moléculas foram desenvolvidas a partir do uso tradicional de plantas medicinais, né? Então, a primeira coisa é o uso tradicional. A segunda coisa é verificar se aquela planta se adapta ao cultivo local, né? As condições climáticas, a quantidade de luz que tem naquela região, né? Ao tipo de solo. Então, não adianta eu trazer o hipérico perforato para eu cultivar aqui na região sudeste, porque ele é uma planta que se adapta mais às condições climáticas lá do sul. Da mesma forma, camomila, ou então o xambá, que é uma planta lá do Nordeste, né? Que corresponde, assim, em termos de atividade terapêutica, ao guaco, que nós temos aqui na região Sudeste. Então, o xambá, ele vai se desenvolver bem lá no Nordeste. Inclusive, não só crescer, não, é importante o bom desenvolvimento da planta em relação à produção de princípios ativos, né? Porque muitas vezes a planta pode até crescer, mas ela não vai chegar ao ponto de floração, por exemplo, e ela só tem o teor de princípio ativo na época da floração. Então, a gente tem que considerar, sim, essa adaptação ao cultivo local. Outra coisa muito importante é a validação científica, saber se estudos foram feitos, se aquela planta é segura em relação às suas indicações, reações adversas, se a atividade terapêutica está confirmada, tá? Então, é basicamente isso. E eu tenho que correr atrás também, buscar mudas e sementes qualificadas, né? De uma boa procedência, com identificação botânica, né? Preferencialmente com laudo botânico, que é a certidão de nascimento da planta, né? Saber a sua origem, né? Quando que ela, por quem que ela foi cultivada, se tem um agrônomo responsável, né, por aquele cultivo. Então, eu não posso pegar a mudinha que eu ganhei da Dona Maria e iniciar o cultivo da farmácia viva, porque eu preciso de matrizes confiáveis, tá certo? Além disso, eu tenho que conhecer esse solo. Se teve o uso de agrotóxico nesse solo, pelo menos nos últimos 5 anos. Porque se tiver cultivado ali, né, com o uso de agrotóxico, esse solo não serve. Não serve porque ele vai contaminar as plantas medicinais, que são remédios, né? Imagina você tomar um medicamento para se curar e aí, em vez de se curar, você vai se contaminar por agrotóxico, né? Conhecer também riscos em relação à contaminação por metais pesados, né? A região de Brumadinho, né, tem regiões lá que está contaminada por metais pesados, sim. Por isso, a gente tem que fazer uma boa análise do solo. Mas é lógico, tem áreas lá que não foram atingidas, né? Áreas mais elevadas, distantes do local, que não tem contaminação. Então, a gente vai cultivar nessas áreas. A água, né? Eu tenho que ter uma água de boa qualidade. Então, a gente tem uma legislação que considera a qualidade da água em relação a contaminantes microbiológicos, por exemplo, e eu sigo para alimentos. Então, a gente segue essa legislação para o cultivo de plantas medicinais, porque a gente não tem uma norma específica para plantas medicinais. Então, tem que fazer uma análise dessa água para ver se ela está saudável. Fora isso, é muito importante essa área estar distante do tráfego de veículos. A gente sabe que a fumaça de carros, ela contém metais pesados. Se estiver perto de alguma via, né, urbana, pode contaminar, vir pelo ar, né? Também eu não posso ter um vizinho que borrifa agrotóxicos nas suas plantações, porque vem contaminação para mim. Eu tenho que ser uma área preservada, distante dessas fontes de contaminantes. E é bom também fazer uma cerca viva, né? Fazer um cultivo de plantas altas ao redor, porque é uma forma de proteger sua cultura. Depois temos a etapa do beneficiamento primário.
Após a colheita, né, essa colheita tem um horário certo da gente fazer a colheita, tem que ser no início da manhã, logo após cercar o orvalho, ou no final da tarde, né, quando já tiver o sol bem fraquinho. Colher com os equipamentos corretos, né? Se eu vou colher folha, então levo lá um podão, uma tesoura, vou colher só as folhas, né? Preservar o indivíduo vegetal, né? Eu não vou arrancar a planta toda para colher folhas ou flores. Vou fazer isso quando for raiz. Se for o caso de cascas, eu não posso colher todas as cascas com barbatimão. Não posso depenar a árvore, né? No máximo 30%. E de preferência não retirar do caule principal. Você pega os caules menores, para você preservar aquela espécie, né? Aquela planta, aquele indivíduo. Então, colheu imediatamente, vai para o setor de beneficiamento, e aí a gente vai fazer uma seleção, né, porque eu só vou usar a planta íntegra, né, sem ferrugem, sem picada de insetos, né, com coloração estranha, e vou selecionar. Se vem um pouco de galho junto às folhas, eu vou retirar só as folhas, né, no caso da calêndula aí, eu vou retirar aquele caulezinho que está junto à flor, e vou levar para a secagem, né, que é o que vai dar a garantia de maior durabilidade dessa planta. E como eu controlo essa secagem? Eu controlo da seguinte forma: eu elejo uma bandeja padrão e peso essa bandeja antes de colocar ali, com a planta e tudo. E depois eu vou acompanhando essa bandeja, fazendo 3 pesagens diárias. Quando eu tiver 3 pesos consecutivos, né, no mesmo dia, a secagem já está no ponto bom. Também tem um teste que a gente faz, né, de resíduo de umidade, mas aí é mais elaborado, são 5 horas de estufa, e aí na prática eu vi que esse processo funciona muito bem. Então, secou, vou colocar, armazenar de uma forma que preserve, né, da umidade, de fungos, e armazenar sem pulverizar, tá? Eu vou pulverizar essa planta somente se eu for passar para a etapa seguinte, que é a etapa da extração, do processamento, né? Enquanto eu não vou para a extração, eu deixo ela nessa forma rasurada, ou ali a calêndula, né, na forma da florzinha, porque quanto menor a partícula, mais facilidade tem de evaporar os óleos essenciais, né, de perder princípios ativos. Então, eu tenho mais um período maior de validade na planta na forma rasurada. E aí os processos de extração pode ser percolação ou a maceração, que estão nos procedimentos gerais da farmacopeia brasileira. Estão todos lá, né? E vocês podem ver o passo a passo direitinho, mas são extrações hidroalcoólicas, né? Que a gente usa o álcool de cereais e água, ou podemos fazer o extrato glicólico, onde eu uso, ao invés do álcool, glicerina, propileno glicol e água. A manipulação são formulações simples, né, que eu vou incorporar o meu insumo ativo vegetal, que seria a tintura, ou extrato glicólico, ou até mesmo um óleo essencial, em bases galênicas. Uma base de xarope simples, uma base de creme, uma base de loção, de gel, uma base de supositório. Ou também eu posso dispensar a própria tintura, que já é um fitoterápico também, que pode ser utilizado pelo paciente, gotejando, né, em água e administrando. Então, a tintura, ao mesmo tempo que é um insumo ativo vegetal, ele vai ser também um fitoterápico, tá certo? E aí vem a parte da dispensação, né? A dispensação é feita mediante prescrição de profissionais de saúde habilitados, né? E pelo farmacêutico ou por um auxiliar, um técnico de farmácia, orientado para isso, né? Então é muito importante passar essas instruções para aquele funcionário que está fazendo a dispensação, porque é necessário, né, orientar o paciente como armazenar, como administrar o medicamento, tá certo?
Como eu disse, controle de qualidade, pessoal, ele está permeando todas essas etapas. Então, algumas análises de qualidade a gente consegue fazer dentro da farmácia viva. Outras é mais complicado. Então, eu aconselho a contratação dos serviços. Então, quais as etapas mais simples que a gente consegue tranquilamente realizar ali dentro da farmácia viva? Características organolépticas, densidade, pH, o peso médio, os aspectos visuais, né, do produto, o conteúdo do rótulo. É muito importante a gente verificar se está tudo certinho, o nome, né, do paciente, do medicamento, posologia, enfim. As análises contratadas, análises microbiológicas, tanto de amostras das bases galênicas, do produto acabado, de matéria-prima, né? Algumas matérias-primas talvez a gente não consiga produzir, dependendo da época do ano, eu não consegui colher, eu vou ter que adquirir. Então, também dessas matérias-primas, análises fitoquímicas quantitativas, que seria, então, de tinturas, dos nossos insumos farmacêuticos ativos vegetais, tá? Essas fitoquímicas quantitativas. E fisicoquímica da água, mas também microbiológica. A água, a gente vai fazer análise da água potável e da água purificada, que é aquela água destilada ou água de osmose reversa, né? A gente tem que acompanhar pertinho a água, porque ela é o nosso insumo mais usado, né? E se ela está contaminada, acabou, contamina todo o restante. Então, vou falar agora um pouquinho sobre o financiamento de farmácias vivas. Desde 2012, o Ministério da Saúde lança editais de financiamento para implantação de farmácias vivas nos municípios, estados ou Distrito Federal, tá certo? Até hoje, de 2012 a 2023, já foram 14 editais e foram contempladas 137 secretarias municipais de saúde e 11 secretarias estaduais de saúde, no montante de 66 milhões e 200 mil. Tá? E agora, nesse momento, tem um edital aberto que vai se encerrar, se não me engano, dia 19 de abril, né? Esse edital é para o Brasil inteiro e ele financia esse modelo de farmácia viva, que é um modelo que realiza todas as etapas. Tanto que lá no edital nós temos vários, digamos, módulos, né, para se trabalhar o plano de trabalho, para fazer o plano de trabalho. Nós temos o cultivo, o beneficiamento, o controle de qualidade, né? Na verdade, não é o beneficiamento, é o processamento. Temos a capacitação, o controle de qualidade, são 5 módulos, tá? E a gente tem que trabalhar em cada um desses módulos, apresentando qual que é a nossa proposta. Geralmente, são de 5 a 7 projetos aprovados em cada edital. Então, para quem não teve tempo esse ano, que agora só falta praticamente, né, uma semana ou pouco mais para encerrar as inscrições, pode pegar um edital, dar uma lida, né? Eles têm ajudado bastante, que vem um manual para orientando como construir o plano de trabalho, justificativa, né? Explicando bastante o edital. Então, está muito mais fácil hoje do que no início, né? Há alguns anos atrás. Então, dá uma olhada, porque esse edital ele se repete, as mudanças são mínimas de um ano para o outro. E já começa a elaborar o seu projeto, porque aí o ano que vem, quem sabe, vocês já estão bem à frente, né, com um projeto quase pronto para tentar esse recurso para implantar a sua farmácia viva. Agora, importante, esse recurso, ele vem todo de uma vez, esse do edital que está aberto nesse momento, ele vai ser depositado até junho, no máximo, já deve estar no Fundo Municipal ou Estadual de Saúde. É uma transferência fundo a fundo, e ele vem todo de uma vez, e o projeto contemplado, o município ou estado, ele vai ter 3 anos para executar o recurso, tá bom? Às vezes, a gente consegue
aumentar um pouco esse plano, esse tempo, se bem justificado, né, passando pelo Conselho Municipal de Saúde. Mas, em geral, são 3 anos para você executar o recurso e implantar a farmácia viva. Depois disso, é por conta do município, ou do estado, ou do Distrito Federal, tá certo? Eu queria falar um pouquinho, né, já que a gente está falando da cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos, do desenvolvimento da bioeconomia no Brasil, né, da produção dos insumos farmacêuticos ativos vegetais. O Brasil, gente, ele tem a maior biodiversidade do mundo. Cerca de 20% da biodiversidade do mundo está no Brasil. São mais de 200 mil espécies vegetais. Ele tem um potencial de descoberta de moléculas farmacologicamente ativos imenso. Olha só, a Amazônia tem um potencial de 40 mil moléculas, Mata Atlântica, 20 mil, o Cerrado, 11 mil, o Pantanal, 923 mil. Olha quantas moléculas ainda podem ser descobertas e trazer muitos benefícios para a humanidade, né? Então, é urgente superar a defasagem na inovação de medicamentos, tanto fitoterápicos quanto sintéticos, né? Trazer maior independência, né, para o nosso Brasil em relação aos IFAs, a produção de medicamentos. Vocês viram o que aconteceu na pandemia? Nós não tínhamos IFA para produzir vacina, né? E isso acontece em relação a outros medicamentos. Nós somos extremamente dependentes dos IFAs importados, né, de outros países, e, apesar de ter essa maior biodiversidade do planeta. Então, o que falta? São políticas voltadas para isso, né? Indústrias interessadas no desenvolvimento, são pesquisas que devem ser feitas com as nossas plantas. Olha só, um retrato do percurso que a gente viveu até hoje. A primeira edição da Farmacopeia Brasileira tinha 42% das monografias presentes na Farmacopeia eram de plantas. A terceira edição, em 1977, passou para 5%. Por quê? Por conta da chegada da indústria farmacêutica muito forte e focada nos medicamentos sintéticos. Então, foi se excluindo toda essa riqueza em relação às plantas medicinais e foi se perdendo muito da tradicionalidade, do conhecimento popular em relação às plantas medicinais. Já a quarta edição, em 1994, finalmente aumentou esse percentual para 17%. Por quê? Devido à influência da Conferência de Alma-Ata e aquela recomendação que eu falei para vocês, né, que o professor Matos seguiu, da Organização Mundial de Saúde, que orientou os Estados-membros a ampliarem, né, a inserirem, né, as plantas medicinais, né, o uso tradicional das plantas nos seus serviços públicos de saúde. E a sexta edição, em 2019, já tem um só especial com 149 monografias de plantas, tá certo? Dos 344 fitoterápicos registrados na Anvisa, 88 correspondem a 88 espécies vegetais. E dessas, somente 20% são plantas nativas, tá certo? O restante são plantas exóticas, plantas de outros países que se adaptaram ao cultivo aqui, mas as nossas plantas mesmo, poucos são estudadas e poucos são usadas. 70% dos fitoterápicos nacionais contém espécies que não são nativas. 12 fitoterápicos presentes na lista de medicamentos. Lembra aquela lista que eu falei, dos municípios que usam o fitoterápico industrializado? São 12 fitoterápicos. Deles, 7 são produzidos a partir de plantas exóticas. Então, somente 3 são nacionais. Eu acho que são aqueles 3 que eu falei. São nativas. Das 41 espécies citadas nas listas de registro simplificado da Anvisa, apenas 6, ou seja, 14%, são nativas. A indústria brasileira está muito voltada para a importação dos IFAs e investe muito pouco em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento com as nossas plantas ativas, né, com o nosso conhecimento popular, porque vocês sabem, né, a ciência ela vai buscar ali no conhecimento popular
e vai pesquisar e vai chegar ali na frente, muitas vezes, na conclusão daquela indicação terapêutica, né, na afirmação de que realmente é efetivo. Então, por fim, eu queria apresentar para vocês uns passos importantes, né, para o fortalecimento da cadeia produtiva de fitoterápicos no Brasil. Primeiro, a diminuição de risco para os investidores. Acordos de repartição de benefício, né, entre comunidades tradicionais, entre indústria, entre universidades, enfim. Fortalecimento da base da cadeia produtiva. Harmonização da linguagem entre a pesquisa, regulação e o mercado. Qualidade e quantidade de matéria-prima, e hoje a oferta é muito pequena. Então, esse é um fator que às vezes a indústria desanima, porque é difícil você conseguir ter uma grande quantidade de matéria-prima vegetal. Para isso, tem que se investir em políticas públicas que envolvam, talvez, né, que envolvam certamente, inclusive, a agricultura familiar, né, na produção desses insumos agrícolas, das plantas medicinais, para alimentar essa indústria. Inclusão de populações tradicionais no processo. Né? Elas não podem ser só sugadas, só o seu conhecimento sugado. Ela tem que ter um retorno, tem que ter repartição de benefícios. Fortalecimento da tríplice aliança, que é a aliança entre instituições de pesquisa, universidades e empresas. E educação em produtos da biodiversidade. Então, eu acho que o Brasil precisa fazer esse caminho, para a gente realmente ter essa independência, né, de produzir os nossos insumos, de fazer crescer a nossa indústria farmacêutica, de fortalecer a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil. Então, eu deixo aqui muito obrigado, estou à disposição, né, para qualquer dúvida, os meus contatos, o e-mail, jaquemaranhos@yahoo.com.br, e esse é meu Instagram, Matricária Farma, onde eu falo muito, né, da fitoterapia, da farmácia viva, da cannabis medicinal, dos óleos essenciais, todos esses remédios maravilhosos que a natureza gentilmente nos oferece. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Jaqueline, pela sua excelente palestra. Trouxe um panorama bem substancioso de como foi, né, essa caminhada até chegarmos até aqui. Eu mesma, enquanto aluna de farmácia, entrei num curso no qual não existia legislação de fitoterapia, inclusive nem a Anvisa ainda existia, né? Existiam ações isoladas de alguns municípios que tinham gestores que entendiam a importância dessas práticas, hoje chamada de alternativa e complementar, né? No início da década de 90 não existia nada, não existia nem qualquer legislação para o registro de fitoterapia. Né? Então, era muito difícil as empresas focarem nesse tipo de medicamento. Apesar dos produtos naturais, né, as biomoléculas das plantas medicinais, até hoje, serem inspiração para a produção de medicamentos, mesmo os sintéticos, né? Temos aí no mercado, dependendo da classe química, da aplicação desse medicamento, de 60% a 90% eles têm origem nas plantas medicinais, né? Algumas classes é quase que totalmente a partir de planta medicinal. Então, a legislação do Brasil, ela vem se aprimorando ano a ano, e até que nós chegamos em 2006 aí, a Política Nacional, né, de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, e as práticas integrativas e complementares que levou para o SUS a fitoterapia. E aí deu amplo acesso à utilização de plantas medicinais para a grande população do Brasil. Porque antes a fitoterapia e outras terapias também, como
acupuntura, a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, era feito só de forma privada, né? Então, nem todas as pessoas tinham aí esse acesso, né? Então, hoje, apesar da gente, você trouxe essa questão muito importante aí no final, sobre a cadeia produtiva, sobre a produção do IFA, aqui no Brasil, mais particularmente o IFAV, que é o insumo vegetal ativo, né? No Brasil, ela é muito séria, né? E a gente tem dependência ainda de tanto de IFA, né, sintético, quanto das plantas medicinais também. Então, é aí que eu enxergo a necessidade de união de forças para que haja políticas para que levem a isso, né? Porque você trouxe toda aquela cadeia de dificuldades aí do fitoterápico, mas hoje a gente tem a farmácia viva. Se ainda não é perfeita a É, fitoterapia do Brasil, a gente quase não tem aí fitoterápicos ou plantas medicinais brasileiras, incluídas inclusive na farmácia viva, a própria ReniSUS, que, de acordo com essas políticas de plantas medicinais e fitoterápicos, em 2009, ela fez essa lista de plantas medicinais de interesse para o SUS, para que fossem feitos mais estudos, para que elas viessem entrar nos programas de farmácia viva. Quando você vai olhar essa lista, a maioria das plantas são exóticas, não são brasileiras, né? Então, para a gente infelizmente. que é brasileiro, conhece a biodiversidade, conhece as plantas medicinais que são utilizadas, a população que utiliza essas plantas medicinais, quer queiramos ou não queiramos, eles utilizam. Uhum. E, pelo contrário, como os profissionais de saúde não têm formação em plantas medicinais, a orientação é sempre não use, não faz. Então, eles usam e escondem do profissional de saúde, que eu considero até pior. Nessa questão de interação de medicamento, planta medicinal com medicamento é muito sério. Eu tenho uma linha de pesquisa que trabalha isso, principalmente com medicamento anticoagulante. A cascata de coagulação é a Sim. pior que tem para interação, né? Então, os pacientes anticoagulados com varfarina, por exemplo, são é, é o mais complicado, é o mais complexo. Mas eu vou deixar de falar, eu fiz um panorama aqui da sua fala, mas tem bastante perguntas aqui e eu vou tentar incorporar o máximo possível, tá, Jaqueline? Tá bom. Tem vamos lá. Uma primeira pergunta aqui. Primeira pergunta é da Ninosca Flores, né, que ela pergunta se só um instantinho aqui. É, nesses 3 tipos de farmácia viva que você apresentou, existe uma produção em grande escala, tipo indústria? Olha, isso é um limite muito tênue, né? Porque dependendo do tamanho do município, quase que vira uma indústria. Mas não pode virar uma indústria, porque senão a gente sai da norma, né, da RDC 18, que é de farmácia viva, onde, gente, a diferença é muito importante. Na manipulação, a gente tem que manter a individualização, a rastreabilidade. Quando você vai para essa indústria, você produz um lote imenso e você perde um pouco disso, assim, porque você não sabe para quem foi o medicamento. Na farmácia viva, assim como farmácia de manipulação, o medicamento sai com o nome do paciente, né? Então, se eu aumentar muito a minha produção, eu deixo de ser farmácia viva e vou ser uma indústria. Aí, quando é um município muito grande, eu acho que vai ter que ter mais de uma farmácia viva. Porque, inclusive, a gente não pode produzir aqui e mandar para os outros lugares, assim, né? Porque senão corre esse risco de perder a rastreabilidade. A Ninosca pergunta também se o Brasil tem uma lista oficial de plantas medicinais com interações com medicamentos. Olha, isso aí você tem que ir olhando planta a planta, né? Na farmacopé,
memento fitoterápico da Farmacopeia Brasileira e no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Fora isso, a gente tem uma lista de livros que a Anvisa recomenda como referências bibliográficas, a Instrução Normativa 04 ou 05, Raquel? Acho que é 04. São livros muito bons, né? Confiáveis, que você pode ali buscar o conhecimento e com certeza você vai encontrar essas informações, tá bom? Tem sim, e tem sites que trazem algumas interações que já são conhecidas, mas, na verdade, a maioria dessas informações são de medicamento por medicamento. Sobre planta medicinal com medicamento é muito pouco. Então, na verdade, você acha em levantamento bibliográfico, né? Eu mesmo, nesse trabalho de interação que eu faço, eu tenho um livro publicado e 2 artigos de revisão que trazem esse tipo de informação, porque não tem na literatura, então depende dos grupos de pesquisa, então tem que ser feito levantamento a levantamento. Isso nos Isso. mostra o quanto ainda temos que trabalhar a fitoterapia para compreender melhor, né, a sua interação com o organismo e sua interação com os medicamentos. Principalmente aqueles usuários que fazem uso, como a Jaqueline falou, da polifarmácia, que é Sim, perigoso e complicado, né? perigoso e complicado. Então, continuando aqui aos questionamentos, agora a Rizele Braz, ela pergunta, os hortos medicinais para obtenção de matéria-prima vegetal, eles têm que ser credenciados? Não, não tem que ser credenciado, não. Geral, ele está ligado a uma unidade de saúde, né? A um posto de saúde. Muitas vezes acontece no terreno do posto de saúde, né? Ou algum horto municipal, mas sempre ligado à Secretaria de Saúde. Agora, é muito importante a procedência das mudas e sementes que você vai utilizar para colocar nesse horto. A gente faz no Brasil uma grande rede solidária, as farmácias vivas se ajudando e ajudando as que estão chegando. Então, por exemplo, tem a farmácia da natureza, né, que às vezes consegue doar mudas ou comercializar mudas. Essas instituições agrícolas como Emater, Epamig, Embrapa, né, se tem alguma na sociedade, é uma forma também da gente obter muda, né, identificada botanicamente, tem que ter esse cuidado. Ô, Jaqueline, mas o controle de qualidade é feito pela farmácia, né? Sim, aí também entra muito o agrônomo, né, quando está nessa parte do cultivo. O grande mestre também aí é o agrônomo. E esse controle de qualidade, né, análise do solo, análise da água, ele vai ser feito por instituições ligadas à agricultura, normalmente, certo? Então, a gente não faz essa análise dentro da farmácia, a gente faz a contratação. A Oliveira pergunta: podemos instalar um horto no campus universitário? Sim, perfeitamente. E é um lugar maravilhoso, que inclusive vai servir de objeto de estudo para os alunos, né? Eu aqui, uma época eu dei eu dei aula na PUC e nós montamos um horto lá. Nunca vi uma trançagem com a folha tão grande quanto aquela. Ficou lindo. Então, acho perfeito. Mas um horto ligado à farmácia, né? Não um horto. é, Ah, sim, ligado à farmácia. O Denis de Oliveira, ele pergunta: existe uma rede de farmácias vivas? Me refiro de uma rede que interliga as farmácias vivas já criada com troca de conhecimento de todo o processo, desde o cultivo até as plantas medicinais de cada bioma? Nós temos uma rede. Na verdade, é um grupo que chama Farmácias Vivas do Brasil. E nele a gente conseguiu trazer todos, a maioria é farmacêutico, né? Que trabalham com farmácias vivas no Brasil e a gente se ajuda muito, a gente compartilha muito. Fora isso, temos a Associação Brasileira de Farmácias Vivas, que ela veio para isso, né? Ela já está com 2 anos de vida, vai chegar a 3 agora, e convido aqui aqueles que quiserem conhecer e se associar.
para vir mesmo, que a gente está precisando de vocês para nos ajudar. A gente já fez um projeto de lei que está encaminhado, né, está sendo encaminhado para um nível, né, dos deputados, assim, para realmente lutar por ele, para poder ampliar a legislação, englobar esses outros modelos também, eles serem reconhecidos também como farmácia viva, garantir, né, um orçamento para esse serviço, porque quando fica por conta do município, muitas vezes ocorre o corte do serviço, né? Então, assim como os centros de odontologia são financiados, que sejam as farmácias vivas também, né? Temos uma rede. A pergunta aqui da Gisele, sobre uma lista de pesquisa de interações já foi respondida, né? E a Dayana Silva pergunta se existe interação entre a cannabis e o levetiracetam. Você conhece? Eu sei, as principais interações da cannabis são com anticonvulsivantes, né? Mas existem interações. Aqui, entre em contato comigo, que eu tenho esse material e eu posso olhar direitinho para você. Qual é o nome da. Levetiracetam. Não, da pessoa que perguntou. Dayana Silva. Dayana, entre em contato comigo por e-mail ou pelo meu Instagram, que eu te dou toda a explicação. Tem muitas interações da cannabis. Mas, assim, em relação aos medicamentos sintéticos, né, os benefícios são maravilhosos. Só saber usar. Sob orientação médica, é claro, sempre. O controle de qualidade requer estudos de atividade biológica, por exemplo, in vivo e in vitro? Uma pergunta da Maria Flores, que é da Argentina, da Universidade da Patagônia, na Argentina. Olha, isso já foi feito, Maria Flores, lá atrás, porque hoje, quando tem os financiamentos, esses editais, eles recomendam que a gente utilize plantas que estão no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira ou no memento fitoterápico, justamente porque essas plantas já foram pesquisadas nesse nível. E ali, dali para frente, o que a gente vai fazer é controle de qualidade da nossa matéria-prima ali, ó, em termos de qualidade microbiológica. A gente faz também fitoquímica quantitativa, né? No início ali, em alguns lotes do cultivo, para ver se o nosso cultivo está dando um produto realmente bom em termos de principativo. Mas, assim, a gente faz muito mais o fitoquímico e o para ver a questão, né, de Veja íons na água e microbiológico. a Sandra Bottini está perguntando onde se encontra o edital, né? Então, o edital ele pode ser encontrado na internet, chamamento público número 3 de 2024, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, do Complexo Econômico e Industrial de Saúde. E aí eu puxei aqui, que a Jaqueline estava fazendo a palestra, eu estava anotando aqui as perguntas, eu puxei o endereço aqui, eu vou colocar aqui para vocês no chat, tá? Para vocês olharem esse edital e puxar ele na íntegra. Então, vamos lá, vamos fazer. Nós temos ainda mais uns 10 minutinhos. Eu vou tentar fazer mais algumas perguntas aqui. Só lembrando, pessoal, que o edital não é só um documento, tá? São vários documentos. Então, vai abrindo um por um para vocês conhecerem direitinho. As plantas medicinais que se utilizam na farmácia viva são tem todas monografias na farmacopeia? Nem sempre, né? Mas tem no formulário de fitoterápicos ou no memento fitoterápico. Porém, esses serviços mais antigos, como eu falei para vocês, Brejo da Madre de Deus, é um serviço que surgiu muito antes da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, no caso deles, pode ter plantas que ainda não tenha realmente, nem no formulário de fitoterápicos e nem no memento, e muito menos na farmacopeia.
Essa exclusão que eles fizeram de monografias, né, Raquel, foi uma pena. E agora, pessoal, tem uma coisa muito legal acontecendo nesse momento, encerra dia 11, uma consulta pública para inclusão de algumas monografias. Dentre elas, a da inflorescência de cannabis sativa, que foi retirada, constava na farmacopeia primeira edição, e depois de uma forte repressão em 1930 que aconteceu no Brasil, foi retirada. Então, agora está voltando à inflorescência. Isso não quer dizer que pode cultivar, não, não quer dizer. Mas é um passo que a gente está dando muito importante para que isso possa acontecer no futuro. A primeira edição da Farmacopeia brasileira, ela tinha atrelada a ela um formulário, né, de formas magistrais oficinais. E que, no decorrer do tempo, ele foi retirado. Então, era uma reivindicação que tivesse esses documentos atrelados à farmacopeia, ou seja, além das monografias de controle de qualidade das plantas medicinais, né? Então, na quinta edição da farmacopeia, de 2011, houve também a publicação de um formulário de fitoterapia, né? Uhum. E nesse formulário de fitoterapia consta as plantas medicinais que têm respaldo científico, algumas nem tanto, tá? E que algumas têm monografia na farmacopeia brasileira. Mas desde, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É a cideira falsa, que é a cideira brasileira, né? A Lípia está lá no formulário fitoterápico desde 2011 e ela ainda não tem monografia na farmacopeia brasileira, né? Então, Uhum. ela consta, inclusive, da lista da RNSUS de interesse. Então, o Ministério da Saúde, ela construiu várias, a partir dessa lista da RNSUS, construiu várias monografias, e a partir dessas monografias é que está sendo, é, é, são, na verdade, existem editais para proposta de novas monografias. Então, o que a Jaqueline trouxe aí, na verdade, é a consulta pública de Uma novas consulta monografias, pública. né? Então, Exato. nós que trabalhamos na área, temos que entrar nessa consulta pública, avaliar, trazer sugestões para que o controle de qualidade, o uso de plantas medicinais fique cada vez mais seguro, né? E eficaz, que a gente possa controlar toda a produção. Então, é bom que tenha vários olhares mesmo, por isso essa consulta pública. Então, cada dia mais a Jaqueline mostrou, né, que a sexta edição que saiu em 2019, ela tem 149 monografias de plantas medicinais, incluindo droga vegetal, óleos essenciais, tinturas, resinas, então vários derivados vegetais também, né? Então, nem todas estão na monografia. Aí a Milene pergunta, ela dá parabéns pela palestra, e ela pergunta, a terceirização do controle de qualidade dos IFAV e produto acabado, estoque mínimo, por exemplo, quanto ao aspecto financeiro, na sua experiência, é viável? Este é um grande gargalo para as farmácias vivas. Parcerias com universidade, não seria uma parceria bem promissora? Essa pergunta é bem importante, inclusive. Com certeza é promissora. Inclusive, a Raquel é uma pessoa que a gente está sempre namorando para fazer essa parceria, né? Mas, às vezes, a gente não consegue. E quando não consegue, porque é muito burocrático, né? Entra aí o setor jurídico no meio, é muito confuso essa coisa da parceria. Não é uma simples parceria, porque envolve recursos, envolve, né, pagamentos. Então, às vezes é mais fácil você contratar, fazer uma licitação, contratar uma empresa que presta esse serviço, né? Eu já vivi isso, a gente contrata, e não é tão assim exorbitante o valor. A gente contratou e contrata ainda o serviço para análises microbiológicas, né? Então dava o quê? R$ 1.000 por mês para um serviço público não é muito, assim, e para garantia da qualidade, né? Mas com certeza a parceria com a universidade eu acho que é o melhor caminho. Porque, inclusive a gente colabora para o desenvolvimento, né, dos alunos que estão ali estudando, podem fazer estágio. Vamos chegar lá, né, Raquel? A gente vai chegar lá.
vai chegar. Realmente é um grande gargalo, né? Quando você vê uma farmácia viva que pega toda lá, desde o cultivo, beneficiamento, pega todas as etapas, né? E você colocou lá como ponto central, chave lá, a questão do controle de qualidade, que na verdade, tem que ser feito desde o cultivo e em todas as outras etapas até no produto de final, né? Realmente é, a- carece, a farmácia viva carece, né, dessa mão de obra especializada ou mesmo de tempo hábil, porque são muitas tarefas, muitas as etapas para ser concluída até o medicamento chegar na mão do usuário, né, em um município. E depende ainda do município, né, quantas unidades de saúde básica, quantos Sim. hospitais, né, e isso é complicado. E eu queria, agora que até que a Jaqueline falasse, a questão educacional, porque nós temos aí profissionais de saúde que não são formados na área de fitoterapia. A gente tem no curso da farmácia a área de botânica aplicada à farmácia, farmacognosia, agora começa a ter algumas disciplinas optativas de fitoterapia, mas você não vê esse tipo de curso para médicos, para nutricionistas, para dentistas, né? Então, a questão educacional é muito importante ainda para a farmácia viva, mais ainda, porque o farmacêutico tem que fazer todo esse trabalho. Gostaria que você comentasse sobre isso, Jaqueline. Realmente, se você não levar esse conhecimento, nem que seja só daquelas produtos que você está produzindo ali, das plantas que foram selecionadas para compor o elenco da farmácia viva, você não vai ter o uso racional desses medicamentos. Então, o que a gente fez, né, eu sempre trabalhei dessa forma, nós mesmos, a farmácia viva, fazer o treinamento desses profissionais. Então, aqui fizemos várias vezes, já várias edições de um curso de capacitação de 44 horas, que o foco era essas plantas selecionadas, os produtos produzidos, e aí vai, indicação, interações, reações adversas, restrição quanto ao tempo de uso, faixa etária, né? Hoje, pelo formulário de fitoterápicos, assim, quase nada pode ser criança. Quase nada. Criança, nem calêndula, uso tópico, né? Pode mais, acho que só acima de 6 anos. Então, restrição para essa população gestante, idoso, criança, né? E a gente tem que passar esse conhecimento para o profissional de saúde para que a gente tenha um uso racional, seguro e efetividade no tratamento. É isso mesmo. Nós temos ainda muitas perguntas. As pessoas estão agradecendo muito pela palestra, né? Excelente. Toda a sua exposição que você trouxe, a palestra maravilhosa, agradeço a oportunidade. Várias pessoas pedindo farmácia viva nos seus locais, nos seus municípios, Isso né? mesmo. Então, eu só estou te dando um retorno aí do que o pessoal está trazendo, né? Aí de comentário, mas a gente agora vai encerrar, né? Porque já estamos aí no nosso horário. Então, eu, em nome da academia, eu gostaria de agradecer à doutora Jaqueline por ter gentilmente aceitado o convite para participar do eixo temático de biodiversidade, plantas medicinais e inovação. A nossa próxima atividade do nosso eixo, né, vai ser dia 13 de maio, e nós vamos falar da cannabis, vai ser um painel, né? Então, eu convido já com antecedência a todos a se inscreverem nesse painel aí do dia 13 de maio, ok? Mas então agora a gente vai encerrar as atividades. Vou agradecer a todos aqueles que participaram, que ficaram aqui até o final, em nome da academia, né? E de maneira especial, de novo, a Jaqueline, que trouxe aí contribuições relevantes, sua experiência sobre as farmácias vivas, né? Então, convidamos a todos, agora no final, para vocês abrirem as câmeras, e a gente vai tirar uma foto,
né, dessa nossa palestra temática. E aproveito aí a oportunidade para informar que na próxima segunda-feira, dia 15 de abril, teremos a atividade do eixo temático insumos farmacêuticos. E o assunto tratado vai ser radiofármacos, do processamento à dispensação. As informações estão sendo compartilhadas no chat nesse momento. Também no chat está sendo compartilhada aí todas as redes sociais da academia, para vocês nos seguirem, acompanharem sempre. Então, encerramos agora a nossa transmissão. Um grande abraço a todos aí e até a próxima. Muito obrigada, pessoal.